Tem crente cheio do Espírito aí? Ixi, então hoje é fácil pregar. É só você botar a mão no ombro do teu irmão do lado e profetizar e tá tudo certo, né? Porque é isso que acontece quando a casa está cheia do Espírito, né? Eu achei interessante, o pastor fazia um tempo que não falava de Malaquias e hoje ele falou. E eu gosto muito desse texto, quando Deus fala através do profeta: provai-me nisso. E é uma coisa que a gente tem dificuldade em fazer, né? Como assim? Como que eu vou provar a Deus? Você já parou para pensar nisso? Como você pode provar a Deus? Entenda, não é provar de Deus. Provar de Deus é quando a gente tem uma experiência diferente com Ele. Quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente busca, quando a gente recebe algo. Isso é provar de Deus. E provar a Deus, já parou para pensar? Desafiar a Deus, Gui, que loucura. Você acha que é possível? Mas é a Bíblia. A Bíblia diz: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E eu queria pedir para colocar o tema ali. E o nosso tema vai falar também a respeito disso. Nosso tema é: prove o Deus do improvável. Fala para o irmão que está do seu lado: prova o Deus do improvável. Mas não, convence ele que ele precisa provar o Deus do improvável. Fala aí, confessa, irmão. Prova o Deus do improvável, Gui. Gui, prova, cara. Você está entendendo? Convence ele. Você está convencendo? Se você não tiver convencido, deixa ele te convencer. Porque hoje você precisa entender que nós precisamos provar o Deus do improvável. Abre sua Bíblia aí no livro de 1 Reis. Nós vamos ler o capítulo 6, o verso de número 15. 1 Reis 6, verso 15. E diz assim, só um minutinho, desculpa, não é 1 Reis, é Juízes. Juízes, capítulo 6, verso 15. Estou dando um nó na galera da mídia, desculpa aí, gente. Diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha só. Deus pega aqui. Desculpa. Vamos ler o 14. Diz assim: Ó Senhor. Aliás, desculpa. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Aqui a Bíblia está falando sobre um personagem não tão conhecido da igreja, né? Não é muita gente que para estudar a vida de Gideão, né? Gideão aqui era um cara simples. E eles estavam passando por um momento em que o povo tinha se afastado de Deus. O povo de Deus tinha virado as costas para o Senhor e tinha levantado altares a Baal. O povo adorou a Baal, o povo adorou a Deus Azira. E fazia isso com naturalidade, como se estivessem fazendo a coisa certa. O povo estava em desacordo com Deus. Resultado disso, toda vez que o povo se afasta de Deus, o que Deus faz? Põe o povo no cativeiro. Vieram os midianitas e escravizaram o povo de Israel.
Os midianitas começaram a tomar conta de tudo que Israel produzia. Os midianitas levavam seu gado para pastar nos pastos de Israel. O povo colhia e os midianitas roubavam. O povo batia o trigo para separar a semente e eram os midianitas que levavam as sementes. O povo construía algo e os midianitas tomavam conta. E aqui já estavam se passando 7 anos num período de escravidão. E o povo sofrendo, porque tudo que eles faziam, eles perdiam. E se você começa a ler o texto, você vai ver uma coisa: que Gideão estava escondido no moinho, batendo trigo, para que ele pudesse usar. Porque senão os midianitas se vissem e iam tomar dele. O midianita que era o tipo valentão do recreio, sabe? Você está com o seu lanche lá, todo feliz, vou comer o meu sanduíche de presunto, como dizia o Chaves, né? Vou comer o meu sanduíche de presunto, aí viu um gui lá, fortinho e tal, daqui que é meu. Já era, perdeu. Aí, e o detalhe, né? O negócio é assim, ainda experimentava, falava, é só presunto, cadê o queijo? O povo estava numa situação assim, oprimido. Precisamos se esconder para desfrutar do próprio trabalho. Imagina você trabalhar o mês inteiro e outra pessoa gastar. Eu não estou falando de casamento, tá, gente? Eu tô falando de outra pessoa fora do casamento, né? Você trabalha o mês inteiro e outra pessoa gasta. Até porque lá em casa quem gasta sou eu. Não posso nem falar, né? Pensa numa mulher que é assim, ó. É incrível, é incrível. Mas Deus sabe o que faz, tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. E era isso que o povo vivia. Eles trabalhavam, produziam e não podiam desfrutar. E sabe o que é interessante? Todas as vezes que o povo está oprimido, ele se lembra: ó Deus de Israel, Deus de Isaac, de Jacó, Deus dos meus antepassados, é Deus de todo mundo, menos deles. Porque os deles estavam aqui, era Baal e Azira. Não foi para eles que eles levantaram o altar? Mas aí quando o calo aperta, oh Deus, Senhor Todo-Poderoso, o povo começa a clamar. Desesperado o povo grita: Senhor, tem misericórdia de nós. Mais uma vez, né? Fazer o quê? Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. E aí Deus resolve atender o povo. Separa Gideão. E aí vem o versículo 15 que eu antecipei e tal, da hora, mas vou ler de novo. Não precisa ficar acendendo a luz não, que eu vou ler bastante, tá, gente? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Deus escolhe um cara que todo mundo olhava para ele e falava: é um Zé. É só mais um mané. Nada contra o nome José ou Manuel, meu pai chama Manuel. É só mais um João que está por aí, andando, correndo escondidinho que nem a gente, tentando produzir alguma coisa para sustentar a família. A família dele não é importante. O clã dele, como ele mesmo diz, a família dele não tem relevância nenhuma. Ele mesmo não era importante dentro da própria casa, porque não era o irmão mais velho. Nessa época, quem tinha os privilégios, quem dominava a família, era o irmão mais velho. E aí ele olha para Deus e fala: ah, Senhor, eu sou só mais um, porque eu sou só mais um.
Será que você já se sentiu assim? Eu sou só mais um. Muitas vezes a gente encontra situações em que dizemos, eu sou só mais um. Mas e o que Deus fala de você? Não importa. Ah, mas fulano botou o dedo na minha cara, falou que eu não estou valendo nada, que não tem importância, que eu não sou nem nunca vou ser ninguém. Palavras que vêm para oprimir, para derrotar. Palavras que doem, que muitas vezes machucam. E a gente aceita. A gente começa a assumir essas palavras como se fossem a nossa verdade. E a gente esquece de uma coisa. O que Deus fala sobre você? E eu fico tentando traçar um paralelo, falo assim, tanta gente já falou que eu não ia dar certo. E Deus sempre me disse que eu vou dar certo. Quem está certo? Ou quem está errado? Quem eu devo escutar? Para quem que eu vou dar ouvidos? O pastor falou uma vez aqui que a gente tem que tomar cuidado para quem a gente empresta os nossos ouvidos. Para quem que a gente dá atenção. Existem pessoas que vão passar pela sua vida e vão o tempo todo tentar te colocar para cima. Vão passar e falar assim, vem, eu te levo comigo. Nós vamos juntos. Você não está sozinho. Vem, você faz parte de uma família, você faz parte de um corpo, você está inserido numa igreja. Mas vai ter aquele que vai olhar para você e falar assim, cara, você não serve para nada. E sabe o que é pior? Que tem 10 falando que você vai dar certo, mas você prefere ouvir aquele que está dizendo que você vai dar errado. Gideão estava numa situação como essa. Tinha uma pessoa falando com ele que ele tinha que dar certo. E essa pessoa era só Deus. Quase sem importância. Só Deus. E ele mesmo olha e fala, Senhor, eu não tenho importância, eu não sou guerreiro, eu não sou lutador, eu não sou general, eu não tenho estratégia, eu não tenho astúcia, eu não tenho posses, eu não tenho condições. Mas Deus olha para ele e fala assim, Gideão, eu estarei com você. Gideão, eu estarei com você. E você derrotará os midianitas como se fossem um. Está lá no verso 16. Se existe alguém importante para Deus nesse mundo, esse alguém sou eu. Não me importa qual o tamanho da barreira que vai se levantar, não me importa o tamanho do desafio que vai surgir. Eu aprendi que se existe alguém importante para Deus nesse mundo, esse alguém sou eu. Sabe por quê? Porque eu sou pecador. Porque eu sou fraco. Porque eu sou um cara que às vezes eu sou uma companhia legal, mas tem dia que nem eu me suporto, de tão chato que eu sou. Né, Emerson? Coitado dos meus amigos. Não é, Maurício? Coitado dos meus amigos. Mas ele olhou para mim e falou assim, é você, cara. É com você que eu quero fazer algo. É na sua vida que eu tenho propósito. E o Senhor olha para você todos os dias, Ele fala isso para você. É com você que eu quero salvar, eu quero libertar o povo. É você que vai levar o meu evangelho, é você que vai levar a minha palavra. O Senhor olha para você e fala assim, não me importa
se tem um pregador eloquente, não importa se tem teólogos estudados, é você que vai ser usado. Para de se colocar em posição de rebaixamento. Para de se colocar em posição de inferioridade. É comigo, é com você que Ele quer tratar. E se Deus entregou algo a você, meu irmão, é Ele quem vai lutar. Quem já recebeu uma promessa do Senhor aqui? Levanta a mão. Quem já recebeu um sonho do Senhor? O Senhor, Ele entrega. E se Ele entregou, é Ele quem vai lutar. Mas aí, nós entramos no nosso tema. Prove o Deus do improvável. Uma vez eu ouvi uma história, né? Que o rapaz acordou de manhã e falou para a mãe dele assim: mãe, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente ganhava 2 caminhonetes. Que a gente ia ter 2 caminhonetes grandonas assim, da hora. E a mãe dele falou: ah, filho, que bom que você tem sonhos. E entregou o dinheiro na mão dele e falou assim: agora para de sonhar e vai lá na lotérica e paga a água e paga a luz. Ele falou: tá bom, mãe. Pegou o dinheiro e foi para a lotérica. E quando ele chegou na lotérica, ele viu lá os bilhetes, né, pendurados assim, ele falou: meu, vai que hoje é meu dia, né? Vai que hoje é meu dia, eu vou comprar um bilhete e eu vou ganhar dinheiro e vou comprar as caminhonetes que eu quero. E aí ele foi e comprou um bilhete, em vez de pagar a água e a luz. Sabe o que aconteceu, gente? Dias depois, tinha 2 caminhonetes paradas na porta dele. Uma da Eni e outra da Eletropaulo, para cortar a luz e a água. Gente, às vezes a gente sonha, estou brincando, mas às vezes a gente sonha e fala assim: foi Deus que me deu. Às vezes a gente tem um pensamento e fala: foi Deus que me deu. Mas foi mesmo? Porque se foi, considere realizado. Se foi, considere feito. Gideão recebeu um propósito, falou assim: Gideão, eu vou libertar o povo através de você. E Gideão, mesmo sem conhecer muito, ele fala: Senhor, eu preciso de provas. E é isso que muitas vezes falta para a gente. Senhor, eu preciso de ter certeza que você vai comigo. O próprio anjo do Senhor estava falando com Gideão, e ele tem audácia aqui de falar assim: eu preciso ter certeza de que o Senhor vai livrar o povo de Midian e que o Senhor vai lutar por nós. Audácia, ousadia. E aí Gideão chega para Deus e fala assim: Senhor, quero saber se vais livrar o povo de Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Ele falou assim: Senhor, eu vou pegar uma porção de lã, vou colocar aqui no chão, na beira do chão. Cadê o Eltinho? Está aí? O Eltinho, nós falávamos sobre isso domingo, né? Falávamos sobre isso domingo, lembra? Deus deu a palavra. Se orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que é tu quem libertará o povo de Israel por meu intermédio, como prometeste. Ele pede prova. O pastor leu aqui Malaquias capítulo 3, acho que é no versículo 11, que fala: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está te dando liberdade para provar dele. O Senhor está te dando liberdade para dizer: Senhor, o sonho que o Senhor me deu, confirma no meu coração. Me dá sinais, me dá propósitos, me dá situações que me levem a acreditar que o Senhor vai comigo. E você pode fazer isso. E aí a Bíblia continua dizendo assim: e assim aconteceu, Gideão levantou-se cedo, e no dia seguinte
torceu a lã e encheu uma tigela de orvalho. Deus é fiel. Ele não cumpre, se ele não promete, se ele não quiser cumprir. Aquilo que ele te prometeu não depende mais de você, mas você precisa provar. Gideão era um cara qualquer, mas ele teve ousadia. E ele teve ousadia mais de uma vez. O versículo 39 diz assim: disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e todo o chão coberto de orvalho. E assim Deus fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. A palavra do Senhor, ela não engana. Promessa de Deus, ela não faz curva, como diz o ditado. E às vezes a gente fica com medo de provar. Às vezes a gente fica com medo de dar passos de fé. A gente deixa muitas vezes de receber porque não tem coragem. Falta coragem para dar um passo. Quem dirá lutar contra um povo? Porque a gente ainda está se achando improvável. A gente ainda está achando que não é conosco. Eu passei uma situação uma vez, que eu nasci e fui criado em um lar evangélico. Passei minha infância, adolescência, juventude, praticamente toda na igreja presbiteriana. E um dia, estando lá, eu estava bem, trabalhando, líder de ministérios, ajudava muito os pastores, o pastor da casa, né? É um pastor. E Deus começou a me incomodar, que era a hora de eu sair. Eu olhei para Deus e falei assim: Deus, mas como assim? Deus incomodando. E eu e a Dé, a gente estava devendo uma visita em uma igreja, onde meu tio congregava e era pastor lá. E a gente falou: vamos lá fazer essa visita. E a gente chegou lá, a gente se sentiu tão bem, tão acolhido. Mas tudo bem, foi um culto, foi algo muito gostoso. Só que nós voltamos para casa com algo no coração, mas nós não conversamos sobre isso. Estava no meu coração, no coração dela, mas nós não falamos a respeito. E naquele dia, uma curiosidade, não foi o pastor da casa que pregou, foi um outro pastor convidado. E a gente falou: poxa, eu queria ver esse pastor pregar. E a gente estava passando um período que a gente tinha se afastado um pouquinho do ministério, porque estava sobrecarregado. A gente falou assim: olha, vamos tirar um tempo para nós. E a gente não estava indo na nossa igreja, porque se a gente fosse lá, a gente ia trabalhar. Se a gente pisasse na igreja, era certeza que eu ia tocar, a Décia ia cuidar das crianças, cada um ia fazer uma coisa. E aí a gente falou: vamos voltar mais uma vez nessa igreja? Esquisito, né? Vamos voltar mais uma vez lá? E a gente voltou. Aí nesse dia, o pastor pregou. E a gente assistiu o culto, mais uma bênção. A gente falou assim: na hora de ir embora, olhamos um para o outro e falamos: eu queria te falar uma coisa, mas eu não quero te influenciar. E ela olhou para mim, deu uma risada e falou: eu já sei o que você vai falar. Eu falei: então vamos orar? Vamos. E a gente começou a orar. Falou assim: Senhor, se o nosso tempo na presbiteriana chegou, confirma no nosso coração, confirma para a gente. Só que eu fui ousado. Eu falei para Deus assim, eu falei: Deus, eu sou burro. Não, gente, não estou falando por metáfora. Eu falei desse jeito: Senhor, eu sou burro. E se o Senhor for confirmar isso, faz de um jeito que eu, burrinho do jeito que sou, não possa negar. Eu desafiei Deus. Falei: Senhor, se é a tua vontade,
Eu quero provas incontestáveis. Naquela semana, a Décia arrumou um emprego próximo da igreja, aonde a gente estava pretendendo ir. A gente falou, meu Deus, tá, mas é um emprego, né? O emprego era numa escola. E os nossos filhos ganharam bolsa de estudo naquela escola. Tá bom, manda as crianças para a escola, qual o problema? Só que todos os dias eu tinha que levar eles para a escola, depois tinha que dar um jeito deles irem para casa. A gente morava aqui no Hermelino Matarazzo e a escola era no Engenheiro Goulart. E a gente falou, poxa, e agora? E a gente orando pelo propósito, eu falei, Senhor, se é a tua vontade, prova de maneira que eu não possa negar. E o Senhor deu uma casa para nós morarmos do lado da igreja. Eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi. E eu passei 10 anos nessa igreja. Passei 10 anos, aprendi muita coisa, fui muito feliz, até que o Senhor falou, Renatão, está na hora de sair. E quando eu saí, já tinha passado uns perrengues também, mas quando o Senhor confirmou no meu coração, eu saí em paz. Eu conheci o pastor Bruno. Ele me ouviu por 4 horas aqui. E quando eu saí da minha casa para conversar com ele, eu falei com Deus assim, eu não quero que esse pastor me convide para a igreja dele. Em nenhum momento ele me convidou. Às vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus, porque a gente não tem coragem de provar Deus. Às vezes a gente fica se achando insuficiente e não tem coragem de dar o primeiro passo. Às vezes a gente fica se achando tão medíocre, tão mediano, que olha os outros em um estandarte. Mas o Senhor, Ele fala para você, é com você que eu tenho algo. É com você que eu vou libertar o povo. É através da sua vida que eu vou transformar o seu ambiente de trabalho. É através da sua vida que eu vou transformar a sua escola. É através da sua vida que eu vou mudar a sua vizinhança. É através da sua vida que eu vou mudar a sua família. Basta você dar um passo de fé. Basta você acreditar, você receber essa promessa. Gideão provou, só que ele se moveu. Ele falou, Senhor, então o que eu faço agora? Um homem totalmente improvável, escuta isso, consegue juntar um exército de 30 mil homens, porque ele confiou numa promessa. Qual foi a promessa que o Senhor colocou no teu coração? Você já deu um passo de fé, você precisa juntar 30 mil homens? Você precisa de um exército para fazer o que Deus colocou para você? Hoje em dia as coisas são tão mais simples, né? Aí alguns vão dizer assim, Renato, mas Deus não usou os 30 mil homens. Não usou. Mas Ele permitiu Gideão levantar 30 mil homens para provar que Ele é Deus. Deus vai mandar recurso que você nem vai precisar. Deus vai mandar provisão que você vai olhar e vai falar, agora dá. E Ele vai dizer, não precisa. É só para você saber que Ele é Deus. É só para você provar que Ele é contigo. Mas você precisa usar. Você precisa sair do seu lugar. Você precisa se mover. Você precisa orar, confirmar. Gente, a gente conhece o caminho. A gente conhece todas as estratégias. O pastor falou aqui, você vive o que você... Meia dúzia aprendeu, pastor. Tem que repetir mais vezes ou então dar umas bordoadas. Você vive o que você... E o que você está declarando sobre a sua vida? Será que você está olhando para Deus e falando assim, Deus, eu sou igual a Gideão, eu sou o menor da minha casa. Deus, eu sou tão incapaz, eu sou tão improvável. Mas Deus usa o improvável e faz coisas improváveis. O exército de Midian era numeroso, era grande. E o Senhor olha para Gideão e fala, beleza, juntou 30 mil, manda 29.700 embora. Não foi de uma vez assim, estou resumindo. Mas Deus, só 300, né?
Alguns vão abrir a carteira e falar assim: Deus, R$10? Com R$10 você vai comprar um dog, vai se alimentar, ganhar força e vai sair para trabalhar. É isso, é o que você tem, é isso que Deus vai usar. É pouco que você tem, é isso que Deus vai usar. É muito que Ele te deu, usa um pouco, guarda o resto. Mas usa. Sai do seu lugar, se move. Deus não dá ouvido a covardes. Quando Deus dispensa os 29.700, os primeiros 27.000 são os covardes. Deus fala para Gideão assim: Gideão, pergunta para o povo quem está com medo. 27.000 homens, eu estou com medo. Cara, 27.000, faz uma conta rápida aqui. Você que é bom de matemática, quantos por cento dá? 70%? 27.000 de 30.000. 70%. 70% de covardia. Ele manda embora. Não quero. Olha para o seu lado, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não seja covarde. Deus não quer covarde. Quem é covarde aqui, levanta a mão. Espera aí. Ufa, graças a Deus. Achei que era a luz aqui, eu não vi nenhuma mão levantada. Graças a Deus. Mas os primeiros são os covardes, e Deus dispensa. De covarde bastava Gideão, né? Porque Gideão ouviu Deus falar e ficou provando. Não, brincadeira. Ele fez o certo. Sabe quem é o outro grupo que Deus não quer conversa? Os relaxados, os dispersos. Deus mandou embora 27.000, sobraram 3. Aí Deus ainda olha para Gideão e fala assim: Gideão, é muito. Tem muita gente aí, se você for com 3.000 para lá, vocês vão ganhar, porque eu que estou indo na frente. Sou eu. E aí, alguém vai poder dizer assim: ah, mas também eles tinham 3.000 homens, 3.000 corajosos que não foram embora. Aí Deus olha e fala assim: manda o povo beber água. Vai lá. E aqueles que se curvarem como cachorro para beber água, esses você manda embora. Sabe por quê? A gente fala que esses homens eram dispersos. Eles estavam em um campo de batalha, se preparando para a guerra. Como você se curva completamente perante uma fonte de água, sem observar o que está acontecendo ao seu redor? Às vezes a gente ouve, obedece, mas não raciocina. Gideão falou para o povo: vai beber água. Às vezes Deus fala para você assim: vai fazer uma coisa. Vai lá cuidar da portaria da igreja. E você vai lá para a portaria. Está lá assim, ó. Viajando. No mundo da lua, né? Chega o irmão do seu lado e fala: paz, e você lá. Não, ele não está concentrado não, ele está viajando mesmo. Deus não quer nada com displicentes. Deus chama aqueles que estão atentos, aqueles que estão dispostos. Por mais que seja improvável, 300 contra um exército, o negócio ficou estreito. Mas é a mão de Deus. Era improvável que eles ganhassem aquela luta. Se eles fossem para a batalha 1 contra 1, não daria, porque tinha no mínimo 5 contra 1. Se eles fossem para a batalha, para o confronto direto, acabou. Talvez nós estivéssemos contando a história aqui hoje. Mas Deus dá estratégia. Deus pega aquele que
não parece nada e fala assim: olha, está aqui um plano brilhante. Mas você precisa se dispor. Será que você tem se disposto a lutar a batalha que Deus colocou para você? Será que você está ouvindo a voz de Deus chamar? Ou será que você está se inferiorizando e dizendo: não é comigo, não é possível que seja eu? Talvez você já tenha se visto numa situação como essa. Mas hoje você está aprendendo que se Deus te prometeu, é Ele quem vai cumprir. Se Deus te prometeu, não adianta pai e mãe falar que não vai dar certo. Se Ele te prometeu, não adianta vizinho jogar praga. Se Ele te prometeu, não adianta tentarem puxar o teu tapete. Se Ele te prometeu, não adianta tentarem te barrar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Tem pessoas aqui dispostas a dar o primeiro passo nessa noite?